Meus amados e queridos irmãos, para que hoje nós estivéssemos aqui, aleluia, muitos sofreram açoites, muitos foram mortos a fio da espada, aleluia. Os apóstolos também sofreram bastante, aleluia, para que hoje nós estivéssemos aqui. Bendito é o nome de Jesus para todo sempre, aleluia. Quando Jesus, meus irmãos, ressuscitou dentre os mortos, Jesus ele deu uma ordem para os seus discípulos. Quando Jesus ele dissera: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Amém. Jesus ele fez a sua parte. Glória a Deus. E Jesus, subindo para o céu, deixou a continuidade, a responsabilidade com a sua igreja. Amém, meus irmãos? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Mas, meus amados irmãos, a igreja de Jesus Cristo, que iniciou lá em Jerusalém, os apóstolos, eles queriam ficar só em Jerusalém. Só em Jerusalém. Mas Jesus tinha dito que a igreja ela iria pregar não só em Jerusalém. Jesus disse que a igreja iria pregar, evangelizar. Ele disse tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e até aos confins da terra. Mas a igreja queria ficar, irmão, acomodada em Jerusalém. Aleluia. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo, antes de ir para o céu, alguém perguntou: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E Jesus disse: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, e sereis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Mas a igreja queria ficar só em Jerusalém, acomodados. E para que a igreja, irmão, para que a igreja do Senhor obedecesse o ícone de Jesus, veio uma tão grande perseguição. A igreja de Jesus começou a ser perseguida. Aleluia. Porque quando não querem ir, irmão, quando não querem ir como Jesus está mandando, não estão entendendo? Aleluia. Aí, irmão, tem que ir de outro jeito, mas tem que ir. Não foi assim que aconteceu com Jonas? O Senhor mandou que Jonas fosse pregar na cidade de Nínive. E Jonas tentou fugir de diante da face do Senhor. A Bíblia diz que Jonas desceu a Jope, e ele desceu, foi para o navio, pagou a sua passagem para ir para Tarsis, para fugir de diante da face do Senhor. Aleluia. Mas ninguém pode fugir, irmão, da sua responsabilidade. Ninguém, irmão, pode fugir, irmão, daquilo que Deus chama para ele fazer. Aleluia. E Jonas sofreu. Jonas foi parar lá no ventre do grande peixe. E a Bíblia diz que lá Jonas comparou o ventre do grande peixe com o inferno. E de lá Jonas orou a Deus. E Deus o viu. E aí aquele grande peixe vomitou a Jonas. Aleluia. E Deus lhe deu a segunda oportunidade. E da segunda oportunidade, Jonas atendeu, obedeceu e foi. Aleluia. A Bíblia diz que Jonas chegou na cidade de Nínive e começou a pregar. E a Bíblia diz que a palavra do Senhor chegou
ao ouvido do rei e do povo, e diz a Bíblia que todos se converteram. Deus, aleluia, a Bíblia diz que Deus, ele tinha dito que ia destruir com toda aquela cidade, com todos os habitantes da cidade de Nínive, mas porque o povo se arrependeu, se voltou, aleluia, a Bíblia diz que Deus não fez o mal que ele tinha dito que faria. Deus não fez, aleluia, mas por que Deus não fez? Porque o povo se arrependeu. E por que o povo se arrependeu? Porque Jonas pregou, aleluia, louvado seja Deus para todo sempre. É preciso pregar, é preciso evangelizar, é preciso abordar as pessoas e falar do grande amor de Deus, falar de Jesus, pregar a palavra para que as pessoas se convertam, voltem para Deus e alcancem a salvação do Senhor. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus para sempre. Aleluia. A igreja de Jesus, meus irmãos, queriam ficar acomodados em Jerusalém, e Deus mandou uma grande perseguição. E na leitura que lemos, meus amados irmãos, a Bíblia diz que mediante a perseguição que houve, diz a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 4, mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, anunciando a palavra. Meus irmãos, é a palavra que santifica, é a palavra que liberta, é a palavra que transforma, é a palavra que dá vida, é a palavra que orienta, que ensina, é a palavra que dá, aleluia, que traz a salvação, é a palavra. Glória a Deus. Louvado seja Deus para sempre. Mas observe aqui, irmãos, que aqueles que estavam dispersos, louvado seja Deus para sempre, mesmo na perseguição, mas eles iam por toda parte anunciando a palavra. Glória a Deus. Anuncia a palavra, meu irmão. Anuncia a palavra, minha irmã. Aleluia, é a palavra que faz efeito, é a palavra que entra no coração do pecador, aleluia, e converte. Glória a É a Deus. palavra de Deus. Você tem pregado? Você tem pregado a palavra? Glória a Deus. Aleluia, então pregue a palavra. Louvado seja Deus para sempre. E no versículo 5, meus irmãos, diz: e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Lhes pregava a Cristo. Aleluia. Pregue Cristo, o Cristo vivo. Louvado seja Deus para todo sempre. Ontem à noite, ali no nosso culto, na congregação ali do povo de São Félix, eu pregava e dizia, irmãos, que muitos tão somente ouvem falar de Jesus, mas outros conhecem a Jesus. Uma coisa é ouvir falar de Jesus, e outra coisa é conhecer a Jesus. E eu dizia, meus amados irmãos, que muitos que se dizem crente, ou que se diziam crente, se afastaram dos caminhos do Senhor, saíram dos caminhos do Senhor, já não anda mais na casa do Senhor. E eu dizia, sabe por que saíram? Sabe por que se afastaram? Porque não conhecia Jesus. Porque quem conhece a Jesus não sai. Quem conhece a Jesus, meus amados irmãos, não se afasta. Quem conhece a Jesus Cristo, meus amados irmãos, venha o que vier, aconteça o que acontecer, mas ele permanece porque ele conhece a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E quem conhece a Cristo, prega a Cristo. Filipe, meus amados irmãos, diz aqui a Bíblia Sagrada que ele desceu à cidade de Samaria e lhes pregava a Cristo. Por que Filipe pregava a Cristo? Porque ele conhecia Cristo.
Glória a Deus. Você conhece a Cristo? Quem conhece a Cristo aqui? Você conhece a Cristo? Você conhece a Cristo? Aleluia! Então, se conhece a Cristo, pregue a Cristo para as pessoas. Aleluia! Foi Cristo que te chamou, foi Cristo que te libertou, foi Cristo que te deu vida nova, esperança, salvação. Então, transmita a Cristo para as pessoas. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus para sempre. E o versículo 6, meus amados irmãos, diz: e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Aleluia! Quando Filipe falava, todo o povo unido prestava atenção. Por que o povo prestava atenção? Aleluia! Porque o povo, meus amados irmãos, ele ouviu, o povo ouviu e viam os sinais que Filipe fazia. Glória a Deus. Eu dizia hoje à tarde, meus irmãos, na nossa congregação ali no Sítio Caracol, que nós precisamos, a igreja de Jesus Cristo precisa voltar ao primeiro amor. A igreja de Jesus Cristo precisa, meus amados irmãos, aleluia, voltar àqueles tempos atrás. Glória a Deus. Jesus, uma certa vez, ele chamou seus discípulos, que lhes deu poder, autoridade, poder para curar enfermos e expulsar demônios. Jesus, ele disse para os seus discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será? E ele disse: e estes sinais seguirão aos que creem. Quantos creem aqui em Jesus? Quantos creem em Jesus? Aleluia! Então Jesus disse: e estes sinais seguirão aos que creem, e em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aleluia! Então Jesus deu poder a mim, deu poder a você, deu poder à sua igreja, aleluia, para pregar o evangelho, aleluia, e fazer sinais, operar sinais e maravilha. Amém. Glória a Deus. Aleluia! Era o que Filipe fazia, meus amados irmãos. Aleluia! Filipe, a Bíblia diz que as multidões unanimemente prestavam atenção ao que ele, Filipe, dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. A igreja de Jesus Cristo, irmão, ela precisa, ela deve ter poder, irmão, para curar os enfermos, expulsar demônios, aleluia, para que o mundo, para que as pessoas possam ver e crer. Glória a Deus. Versículo 6 nos diz que a multidão unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinha chancramados em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Irmãos, eu e você tem autoridade. Aleluia. Eu e você temos autoridade de colocar as mãos sobre os enfermos e eles ser
curado. Glória a Aleluia. Deus. Quem está enfermo aqui? Quem está doente aqui? Ninguém? Todos estão sadios? Graças a Deus. Ninguém está, todo mundo está sadio? Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus para sempre. Que Deus nos abençoe, meus amados irmãos. Que Deus nos ajude.